Aqui nos Estados Unidos, a minha aparência importa muito. No Brasil, eu apenas passava desapercebido. Eu não sou bonito, então eu não tenho o privilégio da beleza, mas eu não sou tão feio a ponto de sofrer bullying por conta disso. E aqui eu sinto que minha aparência tem um impacto maior na questão da socialização. A gente sabe que as pessoas mais retintas no Brasil, elas sofrem mais racismo e pessoas com características mais eurocêntricas, como pele clara, olhos claros, cabelo claro, elas são geralmente mais bem recebidas nos lugares e pessoas como eu, que tem a pele parda, fica no meio termo. A gente não tem esse privilégio branco, mas a gente também não sofre o racismo que as pessoas mais retintas sofrem. No Brasil, eu passei poucas situações relacionadas à etnia e raça. Eu lembro que na segunda série eu tinha uma professora que ela só gostava de pessoas muito claras, ela não gostava de pessoas pardas e negras. Depois de muitos anos que eu fui entender isso, pois quando ela viu um aluno branquinho, ela era simpática, sorria, mas quando um aluno pardo ou negro chegava nela, ela já fechava a cara. Depois de muitos anos eu entendi que ela era racista. Eu tenho ascendência africana e meu nariz é mais largo, eu tenho esse osso do nariz mais largo, e algumas pessoas já falaram que eu seria mais bonito se meu nariz fosse mais fino. Mas isso não se compara ao racismo e aos comentários que as pessoas negras ouvem no Brasil todos os dias, todos os momentos. Então dá pra ver como que a vida é complicada para uma pessoa mais retinta no Brasil, que sempre ela é atacada pelo racismo. Então, no geral, eu posso dizer que eu era invisível no Brasil e aqui nos Estados Unidos eu sinto que minha aparência tem um impacto maior. Eu vou dar alguns exemplos. Eu não sei como que é a dinâmica numa cidade maior, uma cidade mais cosmopolita, mas aqui numa cidade média, pequena, no sul, eu vejo que as pessoas negras contratam as pessoas negras, as pessoas brancas contratam as pessoas brancas. Então, se você tenta se encaixar nesses grupos, talvez não dê muito certo, pois as pessoas não vão te dar oportunidade. Então, aqui nos Estados Unidos, já percebi se eu quero ter sucesso, é melhor eu fazer um network com a comunidade latina, pois eles são mais receptivos em me receber. Algumas situações de etnia e raça que eu já passei aqui nos Estados Unidos. A primeira que eu lembro foi quando eu fui no encontro de estudantes internacionais na faculdade. A gente fez uma pequena viagem de um dia para uma praia aqui perto. E eu lembro que os estudantes africanos, quando souberam que eu era do Brasil, eles ficaram bem assustados assim. Não sei que notícia que eles têm do Brasil, mas parecia que eu ia assaltar eles, então foi o primeiro choque que eu tive, pois parece que eles estavam com medo de mim. Na minha faculdade tem vários estudantes africanos que estudam principalmente enfermagem, e os que foram mais simpáticos comigo foi aquelas pessoas que gostam mais de futebol e me perguntaram uma coisa e outra, mas no geral eu senti que a primeira reação deles foi bem hostil. Outra situação foi quando eu estava num encontro de estudantes e eu era o único latino na sala e chegou uma menina de Porto Rico e ela grudou em mim como se a gente fosse melhores amigos para sempre, pois aqui as pessoas elas se agrupam muito nessa questão de raça e etnia. E eu perguntei se ela era da Costa Rica, aí ela falou que era de Porto Rico e ela não gostou muito, pois ela tinha falado, mas eu não tinha entendido muito bem. Mas, enfim. Então, as pessoas aqui, elas, dependendo da sua aparência, elas vão querer se aproximar de você ou elas vão querer se afastar. Já perdi emprego por conta da minha aparência. Uma vez, uma seguradora de saúde bem rica ia na faculdade para contratar algumas pessoas para fazer estágio. E eu fui bem arrumadinho, eu fui bem social, eu tava com o currículo impresso e tal. E chegando lá, eu assisti a palestra, prestei atenção em tudo, e na palestra é, o gerente perguntou: por que vocês estão aqui? Aí muita gente apenas falou: ah, porque meu professor brigou, porque falou que ia ser uma oportunidade muito boa. E o pessoal tava de pijama, tava com o cabelo assim, tinha umas que tava com uma micro saia, e eu falei: oba, essa oportunidade é minha. Eu era uma das pessoas que estavam mais bem arrumadas, apresentadas, e o pessoal tava tipo: tô aqui pois eu tô obrigada. Esse gerente que foi contratar era um homem negro e eu vi que todas as pessoas do time dele eram pessoas negras. Eu senti que eu não ia ser contratado, mas eu arrisquei. Então eu tive uma entrevista com ele, eu fui bem, eu sou uma pessoa que eu tenho uma vasta experiência profissional, eu falei da minha experiência e eu não fui contratado. E eu perguntei um feedback, o que eu poderia melhorar e ele me ignorou, nunca mais tive notícia dele. E analisando o contexto, deu pra perceber que eu era a pessoa que estava mais qualificada ali, pois eu estava de social, ninguém estava de social praticamente.
o pessoal tava ali meio que obrigado, tipo, não tava ligando muito. Provavelmente o professor falou, se você for na palestra de fulano de tal, você ganha um ponto. Aí todo mundo foi. Mas eu percebi que o pessoal não estava interessado. E eu estava interessado, mas por essa questão de raça e etnia, eu não fui contratado. No meu setor da faculdade tem várias pessoas que têm um cargo, que são do Oriente Médio e regiões próximas, e eu percebi que eu não tive muita receptividade em receber ajuda, de receber uma oportunidade por eu não fazer parte desse grupo. Aí finalmente eu consegui uma oportunidade como assistente de professor, e quem me deu essa oportunidade foi uma venezuelana. Então, como eu falei, a minha aparência importa muito aqui nos Estados Unidos. Eu sinto que, pelo fato dela ser venezuelana e eu ser brasileiro e a gente ser latino, então isso ajudou 80% o fato de eu ser contratada. Essa é a minha experiência aqui nos Estados Unidos. Talvez outras regiões sejam diferentes, talvez outras pessoas tenham outras experiências, mas eu percebi que as pessoas negras daqui não vão me ajudar, as pessoas brancas daqui não vão me ajudar. Se eu quero ter sucesso, eu tenho que me vincular mais à comunidade latina, pois eu sinto que eles são mais receptivos em me receber e em me dar oportunidades. Talvez morando mais anos aqui minha percepção vai mudar, talvez sim, talvez não, mas pelo que eu percebi, eu vi que eu não vou ter apoio de pessoas negras, não vou ter apoio de pessoas brancas. Então, se eu quiser me dar bem aqui, eu não posso ficar contando com isso. E minha aparência importa muito, eu já percebi isso, então eu não posso ficar tentando forçar, querer, não amizade, mas querer ter network com pessoas negras ou brancas, pois eu percebi que elas não. Elas são simpáticas, assim, em conversas de elevador, mas se eu precisar de uma oportunidade maior, eu percebi que é mais complicado.